Minha mãe tinha acabado de vender a chácara por 2 milhões de reais. Minha sogra exigiu que eu implorasse a ela 2 milhão para o meu cunhado, senão ela obrigaria meu marido a pedir o divórcio. Eu respondi calmamente: divórcio? Tudo bem, divórcio. Mas primeiro vocês vão ter que ver uma coisinha. Naquela noite, eu tinha acabado de voltar de Atibaia, no interior de São Paulo, onde estive cuidando da papelada da venda da chácara da família da minha mãe, Dona Lúcia. Aquele terreno era a última coisa que meu falecido pai havia deixado para ela. Minha mãe cuidou daquele lugar por mais de 30 anos. Mas agora, na velhice, quando a saúde começou a falhar, ela decidiu vender Lu por 2 milhões de reais para garantir uma velhice tranquila e ter uma reserva para emergências médicas. Eu dirigia de volta a São Paulo com o coração apertado, compadecendo-me da minha mãe e preocupada com o quanto a nossa vida mudaria a partir de agora. Eu ainda nem tinha aberto a boca para contar nada à família do meu marido, mas a notícia já havia chegado até eles. Mais tarde, descobri que uma parente distante que viu minha mãe assinando os papéis no cartório ligou imediatamente para minha sogra, Dona Silvia, assim que eu cruzei a porta do apartamento e antes mesmo que eu pudesse tirar o casaco, já estava sentada no meio da sala com um rosto de gelo e os braços cruzados. Ao lado dela estava o meu marido, Diogo, e o irmão mais novo dele, Caio. A atmosfera estava tão tensa que parecia que um tribunal militar me aguardava. Dona Silvia foi a primeira a falar. Sua voz soou metálica. Sua mãe vendeu a chácara por 2 milhões, não é? Eu estremeci, sem entender como ela tinha descoberto aquilo tão rápido, e apenas concordei em silêncio com a cabeça. Ela, sem me deixar dizer uma palavra, continuou. Ótimo, então pegue 2 milhão e dê para o Caio abrir a empresa dele. Ele tem um projeto enorme, só falta o capital. Eu congelei no lugar. 2 milhão de reais. Era mais da metade de todo o dinheiro que minha mãe havia juntado a vida inteira. Eu ainda nem tinha tido a chance de perguntar à minha mãe sobre os planos dela. Não havíamos discutido nada. Tentei manter a calma e perguntei: e por que teríamos que pegar o dinheiro da minha mãe? Dona Silvia bateu na mesa com força. Porque você é a nora desta casa. Você come aqui, vive aqui há tantos anos. Agora a família precisa de ajuda, então faça o favor de ter um pouco de compreensão. Antes que eu pudesse reagir, ela acrescentou com um tom glacial: se não der o dinheiro, eu vou obrigar o Diogo a se divorciar de você. Esta casa não vai sustentar uma nora egoísta. As palavras dela me perfuraram como uma faca. Eu me virei para o meu marido. Diogo estava sentado em silêncio, com as mãos entrelaçadas e os olhos pregados no chão. Nenhuma palavra de protesto, nenhuma palavra em minha defesa. Aquele silêncio machucava mais do que qualquer ofensa. Caio, enquanto isso, estava sentado de pernas cruzadas, com um sorriso de canto de boca. Cunhadinha, tantos anos na nossa família e não pode dar uma força para o seu irmão? Que inútil. Mas olha, quando eu abrir minha empresa e ficar rico, vai ser melhor para você também. Eu olhei para cada um deles naquela sala. Ninguém pensou na minha mãe. Uma viúva de mais de 60 anos que vendeu o patrimônio de uma vida para não passar necessidade na velhice. Nos olhos deles, aqueles 2 milhões eram apenas números, uma oportunidade de negócio, um capital a ser explorado. A atmosfera ficou insuportável. Dona Silvia bateu na mesa de novo, dessa vez mais forte. Vou falar pela última vez. Decida, o dinheiro ou o seu casamento? Eu nunca pensei que um dia seria colocada diante de uma escolha tão monstruosa. Eu vivi nesta casa por 8 anos. Dei à luz a minha filha, cuidei da casa, coloquei dinheiro em reformas, cuidei deles quando ficaram doentes. E agora o meu valor estava sendo medido em 2 milhão de reais. Respirei fundo. Naquele momento senti meu coração se acalmar de uma forma estranha. Não havia mais raiva nem confusão. Apenas uma sensação muito clara. Se eu recuasse hoje, eles passariam por cima de mim pelo resto da vida. Caminhei devagar até o meu quarto, abri a bolsa. Minhas mãos não tremiam. Tirei uma pasta de documentos cuidadosamente organizada, que eu já havia preparado antes, e a coloquei na mesa bem na frente de Dona Silvia. Olhei bem no fundo dos olhos dela e minha voz saiu tão calma que eu mesma me surpreendi. Quero o divórcio, por favor, mas antes de nos divorciarmos, vocês vão ter que ver isso aqui. Um silêncio sepulcral tomou conta da sala. Caio franziu a testa. Diogo levantou a cabeça e me olhou com confusão. Dona Silvia hesitou por um segundo, mas tentou manter a pose rígida. Que palhaçada é essa agora? Eu não respondi imediatamente. Apenas empurrei a pasta na direção dela. Meu olhar não era mais o de uma nora submissa. Eu já tinha engolido o suficiente.
Chega de silêncio, chega de paciência. Uma clareza absoluta tomou conta da minha mente. Eles me achavam quieta e dócil. Achavam que, por medo de perder o marido, eu obedientemente entregaria o dinheiro. Achavam que eu não ousaria contrariá-los, mas eles não sabiam que eu vinha me preparando secretamente para este dia há muito tempo. Sentei-me na cadeira, cruzei os braços e disse com uma voz firme e nítida: divorciar ou não é um direito do Diogo, mas o dinheiro da minha mãe, ninguém além dela tem o direito de tocar. E o que está dentro dessa pasta vai mostrar toda esta família porque eu não tenho mais medo nenhum de perder esse casamento. Ninguém disse mais nada. Apenas o tic-tac do relógio de parede quebrava o silêncio. Eu olhei para cada um deles, sentindo que o julgamento tinha acabado de começar e desta vez a ré não era eu. Eles achavam que conheciam a nora boba, mas não sabiam de nada. Eu esperei muito tempo por este dia. Enquanto olhava para a pasta no centro da mesa, uma estranha paz me invadiu. Dona Silvia ainda tentava parecer durona. Caio me olhava como se quisesse me engolir viva. E Diogo? Ele estava estático, o olhar perdido como quem está à beira de um precipício. Naquele momento, como num filme em câmera lenta, todos os 8 anos do meu casamento passaram pela minha cabeça. Eu percebi que o dia de hoje não tinha surgido do nada. Era o resultado de incontáveis vezes em que eu cedi, em que me calei e disse a mim mesma: ah, deixa pra lá, é família, meu nome é Mariana. Me casei com Diogo há 8 anos. Éramos jovens e acreditávamos que só o amor bastava. Diogo, na época, era muito tranquilo, de poucas palavras, muito trabalhador. Era engenheiro civil numa construtora, saía de manhãzinha e voltava tarde da noite. Suas roupas sempre cheiravam a cimento e ferro. Ele não sabia dizer palavras bonitas, mas era honesto, não bebia, não era de farra. Eu achava que com um marido assim, a vida seria estável. Quando entrei para a família dele, até suspirei de alívio. Eles tinham um bom apartamento num bairro de classe média tradicional em São Paulo, na Muca. Do ponto de vista financeiro, tudo parecia estável. Não eram ricos, mas não passavam necessidade. Naquela época, Dona Silvia ainda não tinha mostrado sua verdadeira face. Falava baixo, sorria para todo mundo e até acariciava minha mão como se fosse minha própria mãe. Uma vez ela me disse uma frase que guardei para a vida toda: Mari, me considere sua mãe de verdade, agora somos uma família. Ouvi aquilo e meu coração se aqueceu. Achei que tinha tirado a sorte grande. Eu trabalhava num banco. O salário não era astronômico, mas era certinho. Eu gostava de tudo arrumado e aconchegante. Não tinha medo do papel de esposa e das tarefas de casa, porque queria construir um lar forte. Depois do casamento, me mudei para a casa deles. Nos primeiros dias, eu fazia tudo com o entusiasmo de uma novata. Acordava cedo para ajudar minha sogra a passar o café e fazer o pão na chapa. Limpava o apartamento, ia ao supermercado, cozinhava o jantar com capricho. Eu sempre dizia a mim mesma: vou me esforçar um pouco mais e minha sogra vai me amar. Depois, engravidei e tive nossa filha, Alice. Nos primeiros meses após o parto, acabei saindo do banco porque não tinha com quem deixar a bebê e não queria colocá-la na creche tão cedo. Naquela época, foi a própria Dona Silvia quem disse: descansa, Mari. Fique em casa com a menina, eu cuido das coisas da família. Ouvindo isso, confiei ainda mais nela. Achei que ela falava assim por amor à neta e pena de mim. Aceitei sacrificar minha carreira temporariamente para ser dona de casa. Mas foi exatamente aí que comecei a afundar num ciclo vicioso de sacrifícios que só fui perceber anos depois. Em casa, eu cuidava da bebê e cozinhava ao mesmo tempo. Diogo chegava exausto da obra e ia direto para o sofá. Eu não o culpava. Achava que o trabalho dele era pesado mesmo. Só esperava que ele entendesse o meu cansaço também, que ao menos perguntasse como foi meu dia ou oferecesse ajuda. Mas Diogo era do tipo calado. Me amava do jeito dele, em silêncio, às vezes de forma desajeitada, e sempre dizia: aguenta só mais um pouco, depois as coisas melhoram. Já o Caio, meu cunhado, tinha acabado de se formar na faculdade. Estava desempregado, passava os dias sumido com os amigos em barzinhos na Vila Madalena. Lembro bem da cena. Caio esparramado no sofá, rolando o feed do celular com preguiça, dando risadinhas, enquanto eu, embalando a filha no colo, limpava a cozinha. Dona Silvia não brigava com ele. Ele acabou de se formar, o mercado tá ruim. Tem que dar um tempo pro menino. Eu ouvia e concordava. Afinal, fases difíceis todo mundo tem.
Aí Caio começou com as ideias de startups. Uma hora queria fazer dropshipping, outra queria abrir loja de capinha de celular, depois queria virar youtuber e viver de monetização. As ideias eram grandiosas, os planos vagos. Ele frequentemente vinha até mim e dizia, meio brincando, meio sério: Cunhadinha, você trabalhava em banco, manja de grana, investe no meu projeto. No começo, eu levava na esportiva, mas depois de várias insistências, às quais Dona Silvia se juntou com a ajuda dele um pouquinho, Mari, faz essa caridade, acabei cedendo, dei dinheiro das minhas próprias economias para o Caio algumas vezes. Não era uma fortuna, mas para mim, desempregada e com um bebê, era um valor suado. Eu dava o dinheiro e o Caio jurava de pés juntos. Assim que o negócio decolar, eu te pago em dobro. Mas uma após a outra, as ideias dele afundavam. Ou ele tomava golpe, ou o mercado era injusto, ou os sócios vacilaram. O dinheiro ia e não voltava, e quem pedia não sentia o menor remorso. Uma vez perguntei com cuidado: Caio, e aquele dinheiro que te emprestei? Ele deu de ombros. Que estresse é esse, cunhada? Nós somos família? Exatamente essa frase. Nós somos família. Diogo também a usava muito. Toda vez que eu reclamava de algo, ele suspirava. Mari, tenta entender minha mãe e o Caio. Sou o único que tem emprego fixo nesta casa. Eu ouvia e sentia um nó na garganta. Queria gritar. E eu? Eu também sou da família. Eu também tenho um limite. Eu também canso. Mas ficava quieta. Tinha pavor de brigas, pavor de destruir a paz, pavor de ser chamada de louca ou barraqueira. Aos poucos virei empregada oficial da casa por padrão. Qualquer coisa que precisassem, gritavam meu nome. Comida, roupa suja, filha doente, bagunça, receber visita de parente, tudo sobrava para mim. Às vezes eu estava caindo de exaustão, queria só deitar 5 minutos, mas mal encostava a cabeça no travesseiro e já ouvia a voz da Dona Silvia. Mari, passa um cafezinho pra gente? E eu corria para a cozinha. Nunca dizia não, achando que ser submissa manteria a paz. O que eu não esperava era que essa mesma submissão fizesse com que eles passassem a me ver como uma serviçal gratuita. Eu cedi uma vez, eles decidiram que eu cederia sempre. Calei a boca para uma crítica, decidiram que eu seria muda a vida toda. Da nora que disseram me considere sua mãe, passei a ser a pessoa que tinha que engolir sapo só por causa de uma palavra, nora. Dei um sorriso amargo lembrando disso. A tempestade de hoje não caiu do céu. Ela se formou gota a gota. Gotas que eu mesma deixei pingar achando que paciência era a chave para salvar a família. Mas eu estava errada. Paciência demais não salva a família. Só ensina os outros a limparem os pés em você. Lembro exatamente quando tudo começou, no nascimento da minha filha. No dia em que me tiraram da sala de parto, ainda tremendo, com suor e lágrimas no rosto, eu sonhava em ver meu marido me abraçando sorridente e dizendo: Obrigado, meu amor, você foi tão guerreira. Mas a primeira coisa que recebi foi um olhar avaliador da Dona Silvia e uma frase solta no ar. Leve como uma brisa, mas que perfurou como uma agulha, menina. Bom, não é ruim, mas já que não deu um herdeiro macho, vai ter que compensar com dinheiro. Eu congelei achando que tinha ouvido mal. Naquele momento, não sabia se chorava pela dor do pós-parto ou pela dor no peito. Diogo, de pé ao lado, deu um sorriso sem graça, tentando contornar a situação. Minha mãe fala essas coisas da boca para fora. Criança é criança. Ele disse isso, mas com uma voz tão fraca que parecia só para cumprir tabela. Dona Silvia não respondeu, apenas pegou a neta no colo e continuou murmurando algo sobre na próxima tem que caprichar para sair o menino. Deitada naquela cama de hospital do SUS, olhando para o teto branco, convenci a mim mesma que era só o jeito antigo da minha sogra. Tentei esquecer, queria focar em criar minha filha em paz. Mas esse meu esquecimento foi o primeiro tijolo no muro de desprezo que eles construíram em cima de mim. Desde que a bebê nasceu, Dona Silvia começou a se meter em tudo. Do que eu devia comer para dar leite até o quanto eu gastava. Se eu passasse metade do dia na casa da minha mãe, ela ligava apressando a volta. A casa tá cheia de coisa para fazer. Quando ganhei bebê, minha mãe, com pena, me deu um dinheirinho para comprar fraldas e leite. Dona Silvia viu e soltou, meio rindo. Sua mãe te deu dinheiro? Passa pra cá que eu guardo. Mulher com dinheiro na mão só gasta com besteira. Eu fiquei vermelha de vergonha. Era um dinheiro da minha própria mãe. E ela falava como se eu fosse uma criança irresponsável. Depois disso, sempre que eu ia visitar minha mãe, a pergunta não era como está a dona Lúcia, mas sim, ela ainda tem dinheiro lá? Conseguiu arrancar alguma coisa?
Certa vez, ela foi direta. Fiquei sabendo que uns parentes seus venderam um terreno. Conseguiram tirar uma parte? A gente também tá precisando. As palavras me engasgaram. Minha mãe não era rica. A chácara que ela guardava era o único refúgio para a velhice, para o caso de doença. Mas na cabeça da minha sogra, se a minha família tinha alguma coisa, a família dela também tinha direito a uma fatia. Comecei a ficar com raiva, mas ainda respondia com jeito. Dona Silvia, o dinheiro é dela. Eu não tenho coragem de pedir. Ela fechou a cara na hora. Não tem coragem? Então você considera a gente como estranhos? Você mora aqui, come aqui. Sua filha tem o nosso sobrenome. Ajudar a família agora é o fim do mundo para você? Eu ouvi aquilo me sentindo humilhada e amargurada, mas como sempre, me calei. Calei porque achava que brigar não ia resolver e só ia colocar o Diogo numa saia justa. E, como esperado, o Diogo sempre ficava em cima do muro, o que na prática significava do lado da mãe. Quando eu reclamava, ele suspirava. Poxa, Mari, minha mãe é assim mesmo. Vamos relevar pela paz. Essa frase, relevar pela paz, virou o tapete debaixo do qual toda a injustiça daquela casa era varrida. Quanto mais eu relevava, mais eles abusavam. O ápice do desrespeito aconteceu quando abri uma caderneta de poupança no nome da minha filha. Todo mês eu depositava um pouquinho, pensando nos estudos dela no futuro. Não contei pra ninguém, queria que fosse o dinheirinho dela. Mas um dia, voltando da feira, ouvi Dona Silvia conversando com o Caio na cozinha na maior naturalidade. Vou pegar a poupança da menina emprestada, rodo dinheiro para você. Que mulher e criança vão fazer com dinheiro parado? Fiquei petrificada na porta da cozinha, apertando as sacolas da feira até amassar os tomates. Entrei e, tentando manter a calma, perguntei. Dona Silvia, por que a senhora pegou a poupança da Alice? Ela se virou com a cara mais lavada do mundo. Como por quê? Para emprestar para o Caio. Falta grana para o negócio dele e esse dinheiro aí tá parado. Acha que vai render alguma coisa na poupança? Minhas pernas fraquejaram. Foi uma das raras vezes que eu respondi firme. Isso é dinheiro da minha filha. A senhora não tem o direito de mexer sem pedir. Dona Silvia bateu a mão na mesa. Não tenho direito? Eu sou sua sogra. Nesta casa o dinheiro é de todo mundo. Põe isso na sua cabeça. Olhei para o Diogo buscando ajuda. Achei que pelo menos meu marido diria algo justo, mas Diogo só franziu a testa. Me puxou para o canto e sussurrou. Mari, minha mãe só falou da boca para fora. Eu converso com ela depois. Mas ele nunca conversou. Sempre prometia e a conversa nunca existia. Foi aí que comecei a entender que a minha voz não valia nada ali, era mais baixa que a da sogra, mais baixa que a do cunhado e mais baixa até que a falsa paz que o meu marido tentava manter. Enquanto isso, Caio, mimado, ficava cada vez mais folgado. Quando eu cobrava o dinheiro, ele ria. Cunhadinha, trabalhava no banco e é pão duro assim? Vai levar esse dinheiro pro caixão? Uma vez ele disse isso na cara do Diogo, na maior tranquilidade. A cunhada fica fazendo conta de centavo. Depois não chora se meu irmão encher o saco dela. Eu fiquei com o rosto em chamas. Diogo apenas franziu a testa e resmungou um fala menos, Caio. Mas ficou por isso mesmo. Eu aguentava porque ainda tinha a ilusão de que o Caio amadureceria, a sogra entenderia e meu marido me defenderia. Mas a cada episódio surgiu uma rachadura no meu coração. Pequena, mas estava lá. E a cada falta de respeito, ela aumentava. Mal sabia eu que essa rachadura viraria um abismo capaz de engolir tudo o que eu tentava salvar. Depois da história da poupança, passei a viver num estado de alerta constante. Continuava sendo a esposa, a nora, a mãe. Mas a fé de que as coisas melhorariam estava fina como papel molhado. E foi bem nessa época que a família enfrentou a sua pior crise, que arrancou as máscaras de todos e expôs uma frieza de congelar a espinha. No 6º ano de casados, a construtora onde o Diogo trabalhava entrou em crise. Projetos foram paralisados, clientes atrasaram pagamentos e o salário dele caiu pela metade, às vezes atrasando meses. Diogo chegava em casa ainda mais calado, com o rosto abatido, e engolia o jantar com pressa. Eu tinha pena dele, mas por mais pena que eu tivesse, as contas de luz, água, condomínio e supermercado não paravam de chegar. Sugeri ao Diogo: quem sabe eu volto a trabalhar. Arruma alguma coisa fixa, vai aliviar pra gente. Ele assentiu e soltou sua frase padrão. Você que sabe. Voltei a trabalhar depois de anos parada. Consegui uma vaga numa agência bancária menor. O salário não era alto, mas caía todo dia 5. Achei que ao ajudar a segurar as pontas, ganharia algum respeito na casa. Que erro meu.
A partir do dia em que comecei a receber, a atitude da dona Silvia mudou completamente. Acabaram-se os me considere sua mãe. Em vez disso, surgiu um interesse bizarro no meu dinheiro. No primeiro mês de salário, mal coloquei a bolsa no sofá e ela disparou. Ganhou quanto esse mês? Eu congelei. O normal, dona Silvia. Ela torceu o nariz. O normal é quanto? A nora foi trabalhar. Agora tem que sustentar a casa. Aquilo soou não como se eu estivesse ajudando no momento de crise, mas sim como se fosse minha obrigação entregar o contra-cheque nas mãos dela. Pior, começou a se gabar de mim para os parentes como se eu fosse um seguro de vida da família. Quando os tios vinham tomar café, ela falava alto, cheia de si. Aqui a gente não passa aperto. Nossa nora ganha bem. Trabalha em banco, sabe fazer conta, ela cobre tudo. Eu ouvia e sentia um gosto amargo na boca. Eu sei fazer conta, mas não sou um caixa eletrônico. Sou humana, canso, sinto medo e também tenho uma mãe que precisa de mim. Caio continuava o mesmo encostado. Ou pior, se antes a desculpa era acabou de se formar, agora não tinha desculpa nenhuma. Pegava dinheiro com amigo, pegava empréstimo em aplicativo, vivia com o celular na cara dizendo que estava focado no projeto. Um dia, abriu a geladeira da nossa casa como se fosse república de estudante. Pegou minha comida e, mastigando de boca aberta, soltou. Cunhada, me empresta um troco aí, semana que vem eu te devolvo. Olhei bem nos olhos dele. Caio, você falou a mesma coisa da última vez. Ele deu uma risadinha. Tá estressada por quê? Se não devolver, não devolvi. Dinheiro não te falta. Eu tentava aguentar, mas quanto mais aguentava, mais pisavam em mim. E então aconteceu algo para o qual eu não estava minimamente preparada. Certo dia, na hora do almoço, eu estava dando comida para Alice quando bateram na porta com brutalidade. Dona Silvia correu para abrir. Ouvi uma voz de homem, grossa e ameaçadora. Cadê o Caio? Manda ele sair para pagar o que deve. Senti um frio na espinha. Abracei minha filha. Diogo estava no trabalho. Fui até a sala e vi dois homens com cara de poucos amigos. Um deles tinha no celular a foto de uma nota promissória. Caio botou a cara para fora do quarto, pálido, gaguejando, chegados. Dá só mais uns dias. O cobrador rosnou. Uns dias o caramba. Já é a terceira vez que você enrola a gente. Os vizinhos começaram a abrir as portas no corredor. Meu rosto queimava de vergonha. Antes que eu pudesse falar qualquer coisa, Dona Silvia se virou, apontou o dedo para mim e soltou uma frase que foi como um balde de água gelada. A minha nora paga. Ela acabou de arrumar emprego num banco. Ela tem dinheiro. Fiquei paralisada. Os agiotas me olharam de cima a baixo e deram uma risada sarcástica. Ah, então paga aí. Já que vocês são família. Aquela frase, vocês são família, dita por um bandido, soou como um tapa na cara. Eu gaguejei. Eu não peguei dinheiro nenhum. Não tenho nada a ver com isso. Dona Silvia surtou. Como não tem nada a ver? É irmão do seu marido. Vai ficar parada vendo a nossa família passar vergonha? Eu estava em choque, sem voz. Naquele segundo, entendi que a dona Silvia não me via como família, mas como um escudo humano. Deu problema na casa? Ela me joga na frente do ônibus para salvar a pele do filho. Olhei para o Caio. Ele estava de cabeça baixa, sem dizer uma palavra para me defender, sem um pingo de hombridade para assumir a culpa. Os cobradores continuavam lá, com um olhar de gelo. Senti que estava sendo forçada a pagar a dívida de um malandro na frente do prédio inteiro. Felizmente, naquele dia eu bati o pé. Falei firme, mesmo com a voz trêmula. Eu não vou pagar um centavo. Quem pediu emprestado que pague. Se vocês têm documento, cobrem de quem assinou. O cobrador olhou para o Caio e cuspiu. Tá ouvindo? Na próxima, eu não venho para conversar. Foram embora, deixando o ar do apartamento denso, que nem chumbo. À noite, Diogo chegou. Dona Silvia correu para ele aos prantos, fazendo um teatro como se eu fosse o monstro da história. Sua mulher me humilhou para o prédio todo. Os cobradores na porta e ela cruzou os braços. Diogo me olhou com uma cara de cansaço extremo. Você não podia ter quebrado o galho do Caio dessa vez? Olhei para o meu marido e meu coração simplesmente esfriou. Perguntei bem devagar. Você queria que eu quebrasse o galho ou que eu assumisse as dívidas dele para mim? A partir daquele dia, passei a guardar meu dinheiro separadamente. Não colocava mais meu salário inteiro na conta conjunta da casa, pagava minha parte das contas, comprava as coisas da minha filha, mas não deixava mais ninguém encostar no que eu suava para ganhar. O comportamento de Dona Silvia mudou da água para o vinho. Não gritava abertamente, mas virou uma cascavel. Se o feijão ficasse com pouco sal, ela alfinetava.
ganha dinheiro e fica economizando na comida. Se eu comprava uma caixinha de leite de marca melhor para Alice, ela olhava torto, não tinha mais barato não? Da onde tá saindo tanto dinheiro? Tudo que eu fazia era examinado com lupa, como se eu fosse uma intrusa exploradora, enquanto o parasita que trouxe agiotas para a porta de casa continuava debaixo das asas dela. Diogo continuava mudo, não me defendia, mas também não peitava a mãe. Escolheu a tática do avestruz, enfiar a cabeça no buraco e fingir que tudo ia se resolver sozinho. E eu via a verdade cada vez mais cristalina. Eu não era parente naquela casa. Era um recurso financeiro, um pilar para escorar a casa quando ela balançasse, e a pessoa que eles empurrariam do precipício para salvar a própria pele. Depois da visita dos cobradores, achei que tínhamos chegado ao fundo do poço, mas descobri que o abismo do meu casamento era bem mais profundo e obscuro. O fundo do poço não era o dinheiro, era o fato de que a minha própria mãe estava deitada numa cama de hospital, lutando para respirar, enquanto a família do meu marido fazia as contas como se a vida dela fosse apenas um gasto imprevisto. 2 anos atrás, minha mãe teve um infarto agudo. Eu estava no banco quando a vizinha dela de Atibaia me ligou apavorada. Mari, sua mãe, passou mal, caiu desmaiada. A ambulância a levou para a Santa Casa daqui, mas falaram que o coração está muito ruim. Larguei tudo e corri para lá. Na UTI, minha mãe estava branca como cera. A mão magrinha dela tentou apertar a minha. Ela abriu os olhos como se pedisse desculpas por me dar trabalho. Eu estava aterrorizada. O médico do interior foi claro. O quadro era grave, precisava transferir urgente para um hospital particular em São Paulo e operar, senão ela não aguentava, e a fila do SUS ia demorar demais. O custo seria altíssimo. Minha cabeça girava. Eu só pensava em uma coisa: preciso salvar a minha mãe. Liguei para o Diogo do corredor do hospital, sentindo o cheiro de antisséptico revirar meu estômago. Falei rápido, com a voz embargada. Diogo, minha mãe tá morrendo. Preciso operar em São Paulo. Eu preciso de dinheiro, urgente. Diogo ficou mudo. Depois perguntou, como se não tivesse entendido quanto. Falei, vão pedir uns 200 mil. Vou tentar arrumar mais, mas preciso dar o sinal para transferirem ela agora. Diogo suspirou. Vou falar com minha mãe. Eu ainda acreditava nessa frase. Vou falar com minha mãe. Achei que a sogra, sendo uma senhora, sendo mãe, não teria um coração de pedra quando se tratava da vida da mãe da sua nora. Mas à noite, quando liguei de novo, a voz do Diogo estava pesada. Minha mãe não concorda. Eu gelei. Como não concorda? Minha mãe tá na UTI, Diogo murmurou. Ela disse que o dinheiro guardado é pro futuro do Caio. Eu não acreditei no que ouvia. Comecei a chorar copiosamente no corredor do hospital. Implorei. Repete o que você disse. O dinheiro é pro Caio e a minha mãe. Diogo ficou em silêncio. O maldito silêncio dele me atingiu no momento em que eu mais precisava de um marido. Então ouvi a voz da dona Silvia na linha, fria e nítida. Sua mãe ficou doente, a família dela que dê jeito. A gente já tem problema demais. 200 mil. Não é brincadeira. Salva sua mãe hoje. E quem vai pagar o casamento do Caio amanhã? Quem vai investir na empresa dele? Mordi os lábios até sangrar. Tentei manter a voz firme. Dona Silvia, não tô pedindo, tô pegando emprestado, eu pago de volta. Ela deu uma risada sádica. Vai pagar com o quê? Começou a trabalhar no banco ontem. Ou vai querer arrancar de nós de novo? Fiquei sem ar. Naquele segundo, entendi que, para eles, a vida da minha mãe valia menos que as ilusões do Caio. Não perdi tempo discutindo. Fui atrás de dinheiro. Liguei para amigos, parentes, alguns deram R$1.000, outros 5.000, mas não chegava nem perto. Por fim, olhei para o meu carro, um modelo popular que comprei com muito sacrifício antes da Alice nascer. Fui a uma garagem e o vendi a preço de banana para ter o dinheiro vivo no mesmo dia. Quando assinei a papelada da cirurgia da minha mãe, minhas mãos tremiam, sussurrei no ouvido dela, ainda sedada, mãe, aguenta firme, eu dou um jeito. A cirurgia foi um sucesso. O perigo passou, achei que a tempestade tinha acabado, achei que passaria a viver um dia de cada vez, valorizando quem importava. Mas bem na hora em que eu estava no limite das minhas forças, veio a pancada final que me provou que aquela família não era apenas indiferente, eles eram diabólicos. Uma manhã, no banco, meu celular não parava de vibrar. Número desconhecido. Atendi. Era a voz formal de um homem. Senhora Mariana, ligamos do setor de cobrança. Consta um atraso no seu empréstimo. O valor precisa ser regularizado hoje. Achei que era golpe ou engano. Moço, o senhor ligou errado.
Nunca fiz empréstimo. O homem respondeu firme. Os documentos conferem? Contrato no seu nome assinado digitalmente. Valor de R$ 400.000. Finalidade: capital de giro empresarial. Por favor, verifique. Fiquei em estado de choque. Minhas mãos congelaram. Fui pro corredor do banco, encostei na parede. Minha visão embaçou. R$ 400.000. Eu nunca tive coragem de pedir um valor desse. Liguei imediatamente pro Diogo. Falei entre dentes. Vem pra casa agora. Deu um problema enorme. À noite, a família inteira estava na sala. Botei o celular no viva voz na mesa e retornei para o banco. O atendente confirmou meu nome completo, CPF, RG, endereço. Eu me virei para o Caio. Ele estava branco como um lençol. Fui direta. Caio, me explica o que são esses 400.000. Caio tentou dar um sorriso amarelo. Cunhadinha, você deve estar confundindo. Golpe de internet. Bati na mesa. Que golpe? O cara leu o meu CPF. Dona Silvia cortou. Fala baixo. O que os vizinhos vão pensar? Perdi a cabeça de vez. Fuzilei minha sogra com os olhos. A senhora tem medo dos vizinhos? E eu tenho medo de ir pra cadeia. Só aí o Caio balbuciou. Eu só queria investir num negócio quente. Ia tirar o lucro rápido e quitar. Eu gritei. Mas por que no meu nome? Ele respondeu como se tivesse comprado pão na padaria. Você é bancária? Seu score é alto. O banco confia em você. Para mim, eles não iam liberar. Senti como se tivessem me dado um soco na cara. Olhei para o Diogo, esperando que ele esganasse o irmão, que gritasse com a mãe, que ao menos dissesse: você é um criminoso. Mas Diogo, de novo, olhou para o chão e apertou os lábios. Aquele silêncio me congelou a alma. E a dona Silvia, para fechar com chave de ouro, soltou a frase que justificava qualquer atrocidade na casa dela. A família tem que se ajudar. Ué, ele tá correndo atrás do futuro dele. Você, a nora, podia muito bem dar essa força pro seu cunhado. Eu dei uma gargalhada, mas era um riso carregado de ódio e dor. Dar uma força a fazer empréstimo fraudulento no meu nome? É colocar meu emprego e minha liberdade em risco? Olhei para o Caio e minha voz já não tremia. Estava fria como aço. Você sabe que minha mãe acabou de operar o coração. Sabe que eu vendi meu carro para não deixá-la morrer. E você sabe que se eu não pagar esses 400.000, eles tiram tudo que eu tenho? Caio abaixou a cabeça e Dona Silvia tentou botar panos quentes. Não faz drama. A gente vai pagando devagarinho, ninguém vai te abandonar. Foi ali que minhas ilusões foram cremadas. Olhei para aquela sala e me senti na jaula dos leões. Eles falavam de um rombo de 400.000 reais, como se fosse a conta de luz. Eu percebi que se não me levantasse, eu seria devorada viva. Eu seria a eterna mula de carga das burradas deles, até me arrancarem o couro. O ar na sala ficou denso. Dona Silvia ficou calada, mas os olhos fuzilavam. Caio olhava para o chão e Diogo desviava o olhar. Eu sabia que se continuasse chorando ou implorando, eles iam puxar a carta do nós somos família e jogar a culpa em mim. Já tinha ouvido isso vezes demais. E justamente por ouvir tanto, entendi uma coisa. As pessoas só dizem, nós somos família, quando não é o deles que está na reta. A partir da descoberta desse empréstimo falso, parei de ser ingênua. Comecei a observar em silêncio. Reparei em quem entrava no meu quarto, em quem mexia na minha bolsa, nas conversinhas estranhas e papéis que Dona Silvia tentava me fazer assinar com desculpas esfarrapadas. Eu não dava chilique, sabia que se gritasse, me chamariam de louca e desequilibrada. Apenas juntei as provas, pecinha por pecinha, como quem tira cacos de vidro da sola do pé. Doía, mas se deixasse lá, eu morreria de infecção. E agora, hoje, voltando de Atibaia, quando Dona Silvia exigiu na cara dura 2 milhões do dinheiro da venda da chácara da minha mãe e jogou o divórcio como uma forca no meu pescoço, eu soube. Chegou a hora. Eu não ia discutir dizendo minha mãe precisa para a velhice, senão viraria egoísta. Eu ia esfregar na cara deles aquilo que os faria calar a boca para sempre. Levantei, fui até o quarto, abri a bolsa. Dentro um envelope grosso. Voltei para a sala e joguei na frente da Dona Silvia. Como eu disse, minhas mãos não tremiam e meu coração não batia acelerado. Parecia que eu tinha atravessado a barreira do medo e tudo agora era insignificante. Dona Silvia olhou para o envelope e deu um risinho debochado. Papelada de novo? Acha que eu tenho medo de documentinho? Eu não respondi. Abri a pasta, peguei a primeira folha e empurrei na direção do Diogo. Falei bem devagar. Este contrato foi assinado há 8 meses.
Leia e me explique, por favor. Assim que Diogo bateu o olho na primeira linha, a cor sumiu do rosto dele. Ele puxou a pasta num pulo, como se quisesse esconder das vistas de todo mundo, leu correndo e cerrou os lábios. Caio arregalou os olhos. Dona Silvia tentou manter a pose. O que é isso? Olhei firme nos olhos deles e declarei. Uma apólice de seguro de vida no valor de 2 milhões de reais. A segurada sou eu. O beneficiário exclusivo é o Diogo. Bati o dedo no nome do Diogo, como se enfiasse um prego na mesa. O ar congelou. Diogo balbuciou. Mari, por que você tá olhando isso? É só um seguro de vida normal, por precaução. Eu ri fraco, sem humor nenhum. Por precaução ou caso eu morra logo? Quando soltei a palavra morra, Dona Silvia prendeu a respiração. Caio olhou apavorado para a mãe. Dona Silvia berrou, tentando quebrar o clima. Que besteira é essa que você tá falando? Quem vai desejar a morte da própria nora? Não bati boca. Virei a página pro descritivo de pagamentos. E apontei para a parcela. Mais de 15 mil reais por mês. Alguém quer me explicar quem tá pagando isso? Diogo abriu a boca, mas eu já tinha jogado outra folha na mesa. Titular do cartão de pagamento, Caio. Caio deu um pulo do sofá. Cunhada, de onde você roubou isso? Eu encarei o inútil. Boa pergunta, Caio. Você, um desempregado que vive falando de startup fantasma. De onde tira 15 mil reais por mês durante 8 meses para pagar meu seguro de vida? De onde tira dinheiro para andar de iPhone do ano, trocar de carro e viver igual playboy na Vila Madalena? Caio emudeceu. Diogo se virou para o irmão com os olhos vermelhos. Caio, fala alguma coisa. Cortei na hora. Nem percam tempo inventando historinha. E não venham com papinho de que foi pensando no bem da família. Eu já falei com meu advogado. Num seguro desse, onde o marido é o beneficiário direto, se eu sofrer um acidente, para onde vai o dinheiro de 2 milhões? Para conta de quem? Todo mundo aqui já sabe. Dona Silvia levantou como uma mola. Para de agourar. Tá viva, cheia de saúde e fica falando de morte. Inclinei meu corpo para frente. Minha voz estava calma, mas cortava como navalha. Eu não queria falar sobre isso. Mas você e o seu filho me obrigaram. Porque hoje vocês não só exigiram o dinheiro da minha mãe, como me ameaçaram de divórcio. E eu fiquei pensando, por que a pressa? Por que me chutar agora? E aí eu entendi. Bati de leve na apólice. O divórcio não é para me tirar de casa. O divórcio, juridicamente, garante que em caso de uma tragédia suspeita envolvendo um ex-cônjuge, a separação de bens já esteja feita, o dinheiro do seguro não entra como partilha e o marido sai como vítima isolada, sem levantar suspeita de crime passional. Diogo levantou num pulo, a voz rouca. Mariana, você tá maluca? Olhei no fundo da alma dele sem piscar. Então me responde, Diogo, quem inventou essa apólice? Quem te colocou como beneficiário? E por que você não me deu um pio sobre isso? Diogo abriu a boca e fechou. Não saiu nada. Esse silêncio me apavorou mais do que qualquer xingamento. Dona Silvia mudou a tática. Começou a chorar. O velho truque de se fazer de vítima quando não tinha saída. Meu Deus do céu, minha nora tá me caluniando. Eu não fiz nada disso. Eu só cuido dessa família. Interrompi o show jogando outro papel. Esse foi o que aterrorizou eles de verdade. Mensagem de WhatsApp do Caio para o corretor de seguros e li em voz alta. Uma frase curta que faria o sangue de qualquer um gelar. E no caso de um acidente fatal, os trâmites do pagamento saem rápido. Caio pareceu levar um tiro, ficou lívido. Você hackeou meu celular? Olhei para ele com desprezo profundo. Não interessa como eu consegui. O que interessa é que a palavra acidente fatal saiu do seu teclado. E não foi uma vez só. Diogo berrou. Pela primeira vez na vida vi Diogo gritar daquele jeito. Caio, você perdeu a cabeça? Caio deu passos para trás, negando. Não. Eu só perguntei para tirar dúvida. Esses corretores falam um monte de groselha. Me virei para o Diogo. Ouviu? Só perguntou. Igualzinho quando eles diziam, vou pegar a poupança da menina só um pouquinho, ou fiz o empréstimo no teu nome só para girar. E cada só isso virou uma facada nas minhas costas. O silêncio reinou. Olhei para os três e soltei a frase que ficaria marcada para sempre. Vocês exigiram 2 milhão da minha mãe hoje. Mas o verdadeiro prêmio que vocês queriam eram esses 2 milhões aqui. Queriam o divórcio para deixar o terreno limpo, caso algo acontecesse comigo. Comecei a guardar as folhas, não com medo, mas com controle absoluto da situação. E decretei.
A partir deste minuto, que ninguém nunca mais use a palavra família para me calar a boca. Uma família que avalia a vida da nora em uma apólice milionária não é família. Parei na porta e olhei para o Diogo. Diz que estou inventando? Então prova para mim que isso tudo é um mal-entendido. E saí, deixando para trás o barulho de respirações ofegantes e os olhares arregalados de quem percebeu que tinha cruzado a última linha vermelha. Mal cheguei no corredor e já ouvi a cadeira raspar e o grito estridente da dona Silvia, tentando abafar os fatos na base do berro. Para de inventar loucura. Quem é que vai matar alguém da própria casa? Não ouse sujar o nome da nossa família. Parei, sem me virar. Respirei fundo. Eu conheci a tática, faltou argumento, aumenta o tom de voz, chora, faz escândalo para virar vítima. Virei de frente para ela. Da própria casa? Você quer falar de quem é da casa? Você, que nos últimos 2 anos veio com aquele papo manso tentando me fazer assinar um termo de renúncia de bens para passar todo o apartamento para o nome do Diogo. Assim que eu falei isso, Diogo levou um susto. Virou a cabeça para a mãe. Mãe, você mandou ela assinar o quê? Dona Silvia travou, mas tentou se safar. Não mandei assinar nada. Só falei de atualizar papel no cartório para deixar as coisas organizadas. Eu dei um sorriso amargo, o sorriso de quem conhece a peça teatral de cor. Voltei para a mesa, abri outra pasta mais fina. Organizadas? Quer que eu te lembre das suas palavras sobre organização? Olhei para o Diogo. Lembra quando a sua mãe me pediu de repente para ir num cartório reconhecer firma de uns papéis? Sabe qual foi a justificativa dela? Diogo não respondeu. Dona Silvia se intrometeu, desesperada. Tudo o que eu faço é pensando na família. Balancei a cabeça. Sim, na sua família, não na minha. Contei tudo na lata pro Diogo. Na primeira vez, ela me pediu para assinar um termo dizendo que se um dia você tivesse uma amante e a gente separasse, eu abria mão do apartamento. Disse que mulher moderna hoje em dia dá muito golpe e não é confiável. Eu engoli o choro e a humilhação, achando que ela só tinha uma mentalidade velha e machista. Dona Silvia bateu na mesa. Mentira! Eu nunca falei isso! Não bati boca. Peguei o celular, dei play num áudio e deixei no meio da mesa. A voz dela saiu cristalina. Assina isso aí, Mária, é mais seguro. Se o Diogo, Deus me livre, pular a cerca um dia, pelo menos o apartamento é nosso. Diogo ficou branco. Caio mexia a boca, mas não saía som. Continuei. Mais fria ainda. Na segunda vez, apareceu com um documento de acordo voluntário. Um pacto antinupcial retroativo abrindo mão dos bens adquiridos no casamento. Disse que mulher de verdade tem que ser recatada e não ficar de olho no dinheiro do marido. Apontei o dedo pro Diogo. Tá ouvindo? A sua mãe estava aconselhando a sua mulher a não ter direito a um centavo da própria casa. Diogo olhou para a mãe com voz esganiçada. Mãe, você forçou ela a assinar isso? Dona Silvia perdeu as estribeiras. Gritava como um animal encurralado. Era só para garantir. Ela não assinou, então, do que tá reclamando, como se eu tivesse posto uma arma na cabeça dela. Concordei com a cabeça. Não assinei, porque não sou burra. Fotografei cada rascunho, gravei as conversas. Eu não ia fazer a minha própria corda de forca. A sala estava fervendo. Diogo parecia petrificado. A venda que ele usou por 8 anos estava sendo arrancada com pele e tudo. Caio, perdendo o resto de sanidade, rugiu. Não inventa calúnia. Minha mãe só queria proteger o meu irmão. Fulminei o Caio com os olhos. Proteger o irmão ou garantir o seu esquema? Se era para proteger o irmão, por que você estava pagando o meu seguro em dia? Por que perguntava de acidente pro corretor? Caio ficou roxo e cerrou os punhos. Cala a boca. Quer destruir essa família de vez? Respondi na hora. Essa família já estava destruída no dia que vocês botaram um preço na minha cabeça. Dei a cartada final. Diz que é calúnia, Caio? Então explica pro teu irmão uma coisinha que aconteceu semana passada. Puxei outro papel. Quem foi que semana passada comprou, no meu nome, um seguro AP, acidentes pessoais, complementar no valor de mais 2 milhões de reais? Eu frisei semana passada pro Diogo entender que a sujeira não era do passado. Estava acontecendo ali, agora. Diogo voou no irmão. Que merda você fez, Caio? Seguro complementar pra quê? Caio se encolheu. Foi pro bem dela. Seguro é seguro. Soltei a pergunta que ecoaria pelo resto de suas vidas. Pro meu bem? Sem eu saber? Onde o beneficiário não sou eu? Pro meu bem, você pergunta como resgatar o dinheiro rápido numa morte. Caio mudeceu. Dona Silvia, vendo o filho na forca, assumiu a culpa atirando no mensageiro.
Isso é tudo culpa sua. Se você tivesse arrumado o dinheiro pra ele, ele não precisava fazer esses contorcionismos. O menino tá atolado em dívida, gente ameaçando ele. Você, Nora, devia ter pena do teu cunhado. Caio às gargalhadas, de pura descrença. Ah, então finalmente confessou. É tudo pelo dinheiro. Bati as palavras uma a uma na mesa. Não é pela família, é pelo dinheiro. O 2 milhão da minha mãe. E os 2 milhões dessa apólice. Diogo olhava os três como se tivesse acordado de um coma profundo. Quis falar, mas faltou voz. Não o apressei. Catei meus papéis. Vou avisar uma coisa. Se mais alguém vier falar do dinheiro da minha mãe ou usar a palavra família para tentar me intimidar, eu vou até a última instância. Eu não estou protegendo só dinheiro, estou protegendo a minha vida. Dona Silvia estava vermelha de ódio. Caio suava frio. Diogo continuava estático. Sabia que eles ainda iam tentar negar o inegável. Fui até as fotos e vídeos. Mostrei a tela do meu celular. Eu avisei que vou até o fim. Dei play num vídeo da câmera escondida que botei no corredor. Lá estava o Caio, usando a chave reserva que ficava no claviculário da sala, ele entrou no meu quarto sorrateiro. Alguns minutos depois saiu com o celular na mão. Pausei no take que ele estava curvado sobre a minha escrivaninha, tirando foto dos meus documentos e extratos. Caio estrilou. Você armou pra mim? Falei fria. O que você estava fazendo no meu quarto? Fui procurar um carregador. Apertei o play. Procurar carregador e fotografar minha CNH, identidade e contra-cheque do banco? Ele empalideceu de vez. Dona Silvia retrucou. Ele é teu cunhado. É crime agora entrar num cômodo? Tá fazendo um CSI por causa de uma bobagem. Sorri debochada. Ele não estava entrando, estava espionando. Botei o segundo áudio. Dessa vez, cortado, limpo, voz da Dona Silvia falando no celular com um corretor esquemático. A saúde dela tá ótima, mas sabe como é? Mulher rodando o dia inteiro no trânsito de São Paulo sofre muito acidente. O importante é a papelada não ter erro burocrático depois. A sala paralisou. Diogo virou para a mãe enojado. Mãe, você falou isso? Ela tentou negar de novo. É montagem. Eu tava jogando conversa fora. Caio emendou. É montagem da braba. Sentei de novo tranquila. Jogando conversa fora, mas eu tenho data, hora, voz e a perícia. Mostrei o print da tela no rosto do Diogo. Jogando conversa fora? E a declaração pessoal de saúde que preencheram no meu nome? No dia que isso foi enviado, eu estava em congresso em Campinas. Tenho o recibo do pedágio, localização, check-in no hotel. E aqui está dizendo que fiz a consulta de praxe e assinei de livre e espontânea vontade. Virei para o Caio. Por que você tirou foto dos meus documentos, se não para fraudar a assinatura digital no seguro? Caio recuou até a parede. Diogo tentou avançar nele, mas as pernas não deixaram. O castelinho de cartas despencou. Peguei minha bolsa. Eu fui no advogado. Fraude de documentos médicos e assinatura em seguros é estelionato com agravante. Se a seguradora investigar, não só cancela a apólice, como joga vocês no Ministério Público. E não serei eu fazendo barraco, será a lei. Dona Silvia desabou na cadeira. A respiração ofegante. Diogo apertou os punhos e sussurrou. Onde você quer chegar com isso, Mariana? Respondi seca. Quero sair viva. E fechei pro Caio e pra sogra. Ainda vão falar do 2 milhão da chácara da minha mãe? O dinheiro da minha mãe é dinheiro. Isso aqui que vocês armaram é caso de vida ou morte. Vocês erraram a mão no cal. O silêncio era asfixiante. Diogo, que nunca levantou a voz para a mãe, explodiu de vez. Agarrou o colarinho do irmão e rosnou. Me diz que é mentira? Me diz! Caio, tremendo os lábios. Mano, os caras me obrigaram. Eu tava desesperado. Diogo não deixou ele terminar. Soltou um soco de direita certeiro na cara do irmão. O estalo seco ecoou pela casa. Caio bateu as costas na parede e levou a mão ao rosto, perplexo. Dona Silvia começou a dar gritos histéricos. Diogo! Tá maluco? Batendo no teu irmão de sangue? E virou a metralhadora para mim. É tudo culpa sua! Você encurralou meu filho, trouxe a desgraça para nossa casa. Não reagi. Queria que ela esvaziasse o veneno todo ali mesmo. Fiz pro bem dele. O menino tá atolado de dívida. Se a mãe não salva, quem salva? Falei num fio de voz que gelou o ambiente. E o bem da minha filha fica onde? Mãe, o título de mãe
não dá salvo conduto para destruir a vida da mãe da sua neta. Caio, cuspindo sangue, gritou: Você se faz de santinha. Se tivesse liberado a grana, a família não se partia. Rebati: A família partiu por tua causa, não minha. Diogo interveio em choque. Que grana, que agiotas. Quão fundo você tá metido, Caio? Caio riu debochado, o medo transpirando. Eu só queria viver a vida. Dona Silvia, já no desespero total, gritava pro prédio ouvir. Minha nora quer botar meu filho na cadeia. Me acusem. Chame a polícia. Comecei a escutar o barulho de portas abrindo no corredor e murmúrios de vizinhos, briga na casa do Diogo. Disse que a nora quer prender a sogra. Diogo me olhou com pavor. Mari, chega de escândalo. Eu arrumo isso. Não joga essa sujeira pra fora de casa. É muita vergonha. A velha preocupação dele com a imagem, ele tinha mais medo do vexame no condomínio do que de descobrir que dormia na mesma casa que o próprio Judas. Você tem medo da vergonha, Diogo. Eu tenho medo de morrer. Não alonguei. Abri o e-mail no meu celular e botei na cara dele. Eu já mandei o dossiê todo pro setor de compliance da seguradora. Dona Silvia levou um baque elétrico. O quê? Confirmei. Já enviei. Não por vingança, por sobrevivência. Caio tentou dar um bote no meu celular, mas Diogo segurou pelo pescoço. Falei pausadamente. Se a seguradora abrir inquérito, a apólice cai. Se provarem o estelionato e falsidade ideológica, eles acionam a polícia. Não sou eu, é o sistema. Dona Silvia escorregou da cadeira, indo parar de joelhos no chão da sala, juntando as mãos como se rezasse. Chorava copiosamente. Mari, perdão, eu fui burra. Fiquei apavorada pelo Caio. Retira a queixa. Anos atrás, ver minha sogra no chão me faria correr para ajudar e pedir desculpas. Hoje, eu era de pedra. A minha mãe vendeu a chácara dela por 2 milhões para ter paz. Por quanto a senhora avaliou a minha vida? Dona Silvia chorava e soluçava. Diogo ajoelhou junto com a mãe. Mari, por favor, eu alugo um apartamento só para nós dois. Eu corto contato com minha mãe, boto o Caio na rua. Retira isso. Eu te protejo. Olhei para o Diogo. A ficha dele tinha caído tarde demais. Fiz a única pergunta que importava. Sabe qual é meu maior medo, Diogo? Ele negou com a cabeça. Não é perder dinheiro nem apartamento. É ir dormir na cama do lado de pessoas que colocaram um preço na minha cabeça num contrato. O oxigênio da sala acabou de vez. Diogo desabou. Entendeu que a fita adesiva do Me Desculpa não cola vidro quebrado daquele jeito. Diogo, eu quero a verdade. Dona Silvia aos meus pés, babando de chorar. Nora, perdão. Caio no canto, de rosto inchado. É tudo neurose da sua cabeça. Você destruiu a casa por causa de paranoia. Puxei da bolsa um último papel. Botei na frente do Diogo. Lê. Diogo leu e estancou. Era um endosso de alteração de beneficiário. Sim, eu disse. Quando comecei a sacar a sujeira, eu fui na seguradora pessoalmente e alterei o beneficiário do seguro de cônjuge Diogo para a filha, Alice, com bloqueio legal até os 18 anos. A espinha dorsal do plano criminoso deles foi quebrada ao meio. Dona Silvia levantou do chão com ódio puro. Você fez isso pelas costas do seu marido? Encarei a dondoca. E o que vocês fizeram quando criaram um seguro de 2 milhões no meu nome para as minhas costas? Ela travou. Caio urrou. Você fudeu os meus planos. Acabou escapando. Diogo virou furioso. Que planos, vagabundo? Eu mesma respondi. Os planos de sugar o 2 milhão da minha mãe para continuar pagando os 15 mil por mês da apólice, até a hora certa do acidente chegar. Porque se cancelassem o seguro por falta de pagamento, os meses já pagos iam pro lixo. Vocês iam perder tudo. Diogo, arrasado. Mãe, você fez isso com a mãe da minha filha. Por grana? A velha justificou com família. Rebati. Família que paga assassinato com seguro de vida? Você botou o seguro pra menina? Sussurrou Diogo. Porque nada vai te acontecer. Você é o pai. E pra lei, ainda é o marido. Mas nessa roleta russa eu não coloco mais minha cabeça, disparei. Caio tentou dar lição de moral. Você acha que é espertona? Destruiu a família toda. Não, eu destruí o plano de vocês me destruírem. Abaixei o tom, mas mantive a firmeza. Vou avisar, o prêmio de consolação de vocês é que eu cancelo a denúncia. Mas a grana da minha mãe ninguém encosta, e eu não piso mais nesta casa.
No dia seguinte, o circo estava montado. Dona Silvia, que não engolia a derrota, chamou os tios, tias e até vizinhos para um conselho de família de urgência. Eu tinha avisado que ia passar para buscar minhas coisas e a sala estava lotada de testemunhas que ela reuniu para me fritar e salvar a própria honra. Ela inventou um seguro falso para extorquir a gente? Gritava a velha assim que entrei. Fui acompanhada. O advogado que me orientou no banco, Dr. Roberto, entrou comigo. Puxei uma cadeira e sentei. O doutor. Roberto colocou a pasta dele na mesa com um barulho seco. Quem é esse? Perguntou um tio. Meu advogado, respondi. O pânico subiu. Advogado? Você vai processar tua sogra? Berraram as tias. Não, disse o advogado. Vou apenas expor a conclusão do departamento de fraudes da seguradora. Mostrei o e-mail da seguradora para as tias do Diogo. Mostraram assinaturas digitais falsificadas. O áudio do acidente fatal rolou alto na sala de novo. Os parentes começaram a se afastar fisicamente da dona Silvia e do Caio. Um tio bateu na perna. Meu Deus! Planejar acidente. Foi aí que Caio surtou de vez, pressionado por todos os lados, e bateu na mesa. Sim, eu devia dinheiro. Devia 6 milhões de reais. A sala entrou em curto. 6 milhões? Da onde? Gritou o tio. Dona Silvia negava, mas Caio jorrava. Tudo! Bet, jogo do bicho, cassino online, agiota barra pesada. Os caras iam me apagar. Mãe, eles sabem nosso endereço, onde a Alice estuda, a construtora do Diogo. A sala inteira se voltou para Dona Silvia. Ela desabou na poltrona. Falei firme para os parentes. Estão vendo? A pressa pelo dinheiro da minha mãe e pela minha vida era para pagar dívida de aposta do filhinho de ouro. Nesse exato instante, o apito da portaria do prédio tocou freneticamente. E antes que qualquer um pudesse atender, batidas estrondosas sacudiram a porta do apartamento. Um dos tios abriu sem pensar. Entraram 2 homens imensos, tatuados, cara de poucos amigos. Agiotas, apartamento da dona Silvia. Tem cobrança pendente? A família inteira se amontoou no canto da sala. Caio tentou se esconder atrás do sofá, mas foi puxado pela gola da camisa. Aí o bonitão. 1 semana para quitar, playboy, senão vai sobrar para a velha e para a família toda. E jogaram o Caio no chão, rasgando a camisa dele. O pânico foi geral. As tias corriam para a porta de serviço murmurando o problema deles. Tô fora. O conselho de família debandou em segundos. Diogo entrou na frente. Resolvemos isso de forma civilizada, sou o dono da casa. O bandido riu. A senhora aí, dona Silvia, é a avalista da promissória, se vira velha. Dona Silvia começou a passar mal de verdade. Levou a mão no peito e escorregou da poltrona. Pálida, os bandidos saíram rindo. Caio ficou jogado no chão, tossindo. A farsa tinha acabado. Diogo olhou para o caos. A mãe tendo um princípio de infarto. O irmão quase sendo sequestrado por dívida de aposta, o orgulho da família destroçado na frente dos parentes. Ele caminhou até mim e se ajoelhou ali mesmo, no meio dos cacos. Mariana, perdão. Se você for embora agora, eu tô morto. Olhei para o homem com quem me casei. E se eu tivesse ficado e não descobrisse nada, quem estava morta era eu. Declarei para quem sobrou ouvir. Eu cancelo o processo na seguradora. Mas o Caio que arque com o cassino dele, vende apartamento, faz bico, vende órgão, problema de vocês. E Diogo, eu exijo o divórcio amanhã. Diogo gemeu de dor. Tentei não demonstrar que também sofria, mas eu tinha que cortar o mal pela raiz. Fui no quarto, peguei as malas da Alice e minhas roupas. Minha filha perguntou. Mamãe, vamos passear? Vamos para casa da vovó, meu amor. O papai tá ocupado. Diogo não tentou me segurar mais. Sabia que não tinha o que falar. Dona Silvia, no chão, sussurrou com a voz fraca. Me perdoa, Nora. Parei e falei, sem raiva, mas como uma sentença. A senhora não errou quando fez as contas, Dona Silvia. A senhora errou quando calculou a minha vida no meio delas. Saí pelo corredor, puxando a mala. Ouvi os prantos do Diogo ecoarem pelas paredes, mas não olhei para trás. Se eu olhasse, talvez a fraqueza de ceder só mais um pouquinho voltasse. E eu já tinha cedido o suficiente para 3 vidas. 6 meses se passaram. Como eu imaginava, o castelo de cartas deles despencou. Caio foi indiciado por envolvimento com lavagem de dinheiro em esquema de apostas esportivas. Os agiotas pressionaram tanto que Diogo teve que vender o apartamento da Muca e o próprio carro para limpar a barra da mãe. Dona Silvia teve um AVC moderado e, dizem, perdeu aquela empáfia toda, vive amargurada numa kitnet na Zona Leste. Com o dinheiro da venda da chácara,
Minha mãe me ajudou a montar um empório de queijos e vinhos numa lojinha simpática na frente da casa dela, em Atibaia. É um lugar tranquilo, de paredes rústicas. Alice fica no cantinho desenhando, enquanto atendo a freguesia. No dia da inauguração, minha mãe, Dona Lúcia, tocou no meu ombro e disse a única coisa que importava. O importante é que você tá viva e a salvo com a gente, minha filha. E aquilo valeu mais que 2 milhões. Diogo me manda WhatsApp às vezes. Pede desculpas, diz que foi cego, que a culpa o corrói. Nunca bloqueei, respondo o essencial sobre Alice, mas não dou corda. Ele não é um cara mau, mas a fraqueza dele era letal e permitiu que cobras rastejassem até o meu berço. Hoje, fechando a porta do meu pequeno empório, ouvindo o sino da loja bater, sinto a brisa da serra e vejo minha filha correndo no quintal de casa. Olho para o céu e dou graças a Deus por não ter baixado a cabeça pela paz da família. 2 milhões não salvam uma alma corrompida. E poder deitar a cabeça no travesseiro com a consciência tranquila, sabendo que estou segura, é o tipo de paz que nenhuma quantia de dinheiro neste mundo pode comprar.